floresta amazônica respirava em silêncio absoluto naquela madrugada de setembro. Eram 3h42 quando 5 lanchas motorizadas cortaram as águas escuras do rio Japurá. Seus motores abafados por modificações caseiras que reduziam o som a um murmúrio quase imperceptível. A bordo, 23 homens armados até os dentes, fuzis AK-47, pistolas, granadas, coletes à prova de balas, todos vestindo as cores que identificavam sua filiação, vermelho e preto, símbolo do Comando Vermelho. O líder da operação, conhecido nas bocas de fumo como Caveira, tinha 34 anos e um currículo extenso de violência. 12 homicídios confirmados, 3 chacinas, incontáveis assaltos. Seus olhos pequenos e fundos brilhavam com uma mistura de ganância e crueldade enquanto ele observava a margem do rio se aproximando. Ali, segundo suas informações, estava a entrada para a terra indígena Uaçá, lar de aproximadamente 200 famílias do povo caripuna, uma comunidade que vivia isolada há gerações, preservando suas tradições, sua língua, sua conexão ancestral com a floresta. Mas Caveira não estava ali pela cultura ou pela floresta. Ele estava ali pelo ouro. Suas fontes haviam informado sobre um veio rico descoberto 3 meses atrás por garimpeiros ilegais que adentraram o território. Dezenas de quilos de ouro bruto, talvez centenas, enterrados sob a terra vermelha da Amazônia. E mais importante, informaram que os indígenas eram pacíficos, desarmados, sem qualquer proteção real da FUNAI ou do IBAMA. Alvos fáceis. As lanchas atracaram em silêncio. Os homens desceram, botas afundando na lama úmida da margem. Caveira fez um sinal com a mão. Silêncio absoluto. Eles se moveram pela floresta como sombras, lanternas apagadas, guiados apenas pela lua cheia que filtrava pelos galhos das árvores centenárias. 15 minutos de caminhada e chegaram à primeira maloca, uma construção tradicional de palha e madeira onde dormiam 8 famílias. Caveira ergueu o punho. Seus homens se posicionaram. Então, ele chutou a porta com força. O estrondo acordou todos instantaneamente. Gritos, choro de crianças, confusão total. Homens, mulheres, idosos, crianças, todos foram arrastados para fora sob a mira de fuzis. Ninguém se mexe, gritou Caveira em português, sabendo que muitos ali entendiam a língua. Vocês vão nos levar até o ouro. Agora. Um ancião com cerca de 70 anos, cabelos brancos longos até os ombros, corpo marcado por pinturas tribais, deu um passo à frente. Seu nome era Pajé Tacumã, líder espiritual da aldeia, homem respeitado por todos. Não há ouro aqui, disse ele em português carregado de sotaque. Esta terra é sagrada. Vocês não podem estar aqui. Caveira riu, um som áspero e desagradável. Sagrada? Eu vou te mostrar o que é sagrado. Ele apontou o fuzil para a cabeça de uma criança de 5 anos que chorava no colo da mãe. Ou vocês me levam até o ouro, ou eu começo a matar um por um até alguém falar. O terror se instalou. Mulheres choravam desesperadas. Homens cerravam os punhos impotentes. Crianças tremiam. Tacumã fechou os olhos por um momento, respirou fundo, e quando os abriu, havia algo diferente neles. Não medo, mas uma certeza profunda. Vocês cometeram um erro muito grande ao vir aqui, disse o pajé, sua voz estranhamente calma. Esta terra não é protegida apenas pelos espíritos da floresta. Ela tem outro protetor. Um homem que vocês conhecem muito bem. Caveira franziu a testa. Do que você está falando, velho? Tacumã deu um passo à frente, ignorando completamente o fuzil apontado para ele. Marcos Williams Herbas Camacho. Vocês o conhecem como Marcola, e ele não vai gostar nada de saber que vocês invadiram a terra que ele jurou proteger. O nome caiu como uma bomba. Marcola, o fundador do primeiro comando da capital, o homem mais temido do crime organizado brasileiro, atualmente preso em regime disciplinar diferenciado, mas com poder que se estendia por todo o território nacional. Caveira riu novamente, mas havia hesitação em sua voz. Você está mentindo, velho. Marcola nunca teve nada a ver com o índio. Por que ele protegeria vocês? E foi aí que Tacumã contou a história que mudaria completamente o rumo daquela invasão. Há 10 anos atrás, começou o pajé. Um homem chegou à nossa aldeia. Ele estava ferido, baleado,
fugindo de inimigos. Não sabíamos quem ele era, mas nossa tradição diz que curamos quem precisa, não importa quem seja. Cuidamos dele por 3 meses. Minha filha, que era curandeira, removeu as balas, tratou das infecções, salvou sua vida. Durante esse tempo, ele viveu conosco, aprendeu nossos costumes, comeu nossa comida, dormiu em nossas malocas. Um dos homens de Caveira, mais jovem, interrompeu. E daí? O que isso tem a ver com Marcola? Tacumã olhou diretamente para ele, porque aquele homem era o filho mais velho de Marcola, William Camacho Jr. Ele estava sendo caçado por uma facção rival e se escondeu aqui. Quando finalmente saiu, 3 meses depois, ele jurou que sua família jamais esqueceria nossa bondade. E fez um pacto de sangue com nosso povo, selado com testemunhas, documentado, filmado. Qualquer pessoa que ameaçasse nossa aldeia seria considerada inimiga pessoal do PCC. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Os 23 criminosos do Comando Vermelho olharam uns para os outros. A rivalidade entre CV e PCC era lendária, sangrenta, mortal. Invadir território neutro já era arriscado, mas invadir um local sob proteção direta de Marcola, através de um pacto familiar, era praticamente uma sentença de morte. Caveira engoliu seco. Você tá blefando. Não tem como provar isso. Tacumã apontou para a maloca maior no centro da aldeia. Ali dentro há uma caixa de metal. Dentro dela, o documento assinado por William Camacho Jr. Fotos dele aqui conosco. E um número de telefone. Um número que conecta diretamente com advogados do PCC, que recebem instruções de Marcola de dentro da prisão. Liguem. Confirmem. Ou invadam essa maloca e vejam por si mesmos. Mas saibam, continuou o pajé, sua voz ficando mais firme, que no momento em que vocês chegaram aqui, nossos vigias nas árvores já enviaram mensagens. Já sabem que o CV invadiu terra protegida. E a resposta virá. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas virá. Um dos homens de Caveira, chamado Dentinho, um sujeito magro com dentes de ouro, se aproximou do líder. Caveira, sussurrou ele nervoso. Eu ouvi essa história antes. Tem uns manos do PCC em Manaus que falam de uma aldeia protegida. Eles dizem que é morte certa mexer com esses índios. Eu achei que era lenda urbana, mas... Cala a boca, cortou Caveira. Mas sua voz tremia ligeiramente. Ele olhou ao redor, vendo os rostos assustados dos indígenas, as crianças, os idosos. Pela primeira vez em anos ele sentiu algo que raramente experimentava. Dúvida. Se o velho estava dizendo a verdade, se havia mesmo um pacto com Marcola, então ele e seus homens haviam acabado de assinar a própria sentença de morte. O PCC não perdoava traições ou desrespeito. E desrespeitar um pacto de sangue feito pelo filho do fundador era o tipo de ofensa que resultava em execuções públicas transmitidas pela internet como aviso. Prove, disse Caveira finalmente, apontando para a maloca. Mostre essa caixa. Se você estiver mentindo, velho, vou queimar essa aldeia inteira. Tacumã caminhou calmamente até a maloca central, seguido por Caveira e 5 de seus homens, todos com armas apontadas. Dentro, o cheiro de ervas medicinais e fumaça de fogueira. O pajé se dirigiu a um canto, removeu algumas tábuas do chão e de um buraco retirou uma caixa de metal enferrujada. Abriu. Dentro, exatamente como prometido, documentos em sacos plásticos, fotografias e um celular velho, mas funcional, conectado a um carregador solar. Caveira pegou as fotos com mãos trêmulas. Ali estava, claro como o dia, um homem jovem, cerca de 25 anos, cabelos escuros, olhos característicos da família Camacho, abraçado com indígenas, sorrindo, recuperando-se visivelmente de ferimentos. A semelhança com fotos de Marcola que circulavam na internet era inegável. No documento, a assinatura de William Camacho Jr., datado de março de 2014, e o texto: Eu, William Camacho Jr., filho de Marcos Williams Erbas Camacho, declaro pacto eterno de proteção ao povo caripuna da terra indígena Uaçá. Qualquer ameaça a este povo será respondida com força total pelo primeiro comando da capital. Assinado em sangue e testemunhado pelos espíritos da floresta. Caveira largou o papel como se queimasse. Seus homens observavam em silêncio mortal. Dentinho quebrou o silêncio. A gente precisa vazar, Caveira.
Agora, se isso for verdade, cada segundo que a gente fica aqui é mais um motivo para eles nos caçarem. Mas Caveira era orgulhoso, violento, acostumado a impor medo, não a senti-lo. Ele agarrou o celular da caixa. Vou ligar, disse ele. Vou confirmar essa história. Se for mentira, vocês todos morrem. Ele discou o número escrito em um papel dentro da caixa. Tocou 3 vezes. Uma voz atendeu. Alô. A voz era fria, profissional, claramente de alguém acostumado a negociações perigosas. Quem está ligando desse número? Caveira tentou manter a voz firme. Eu queria confirmar uma informação. Sobre uma proteção. A voz do outro lado ficou ainda mais fria. Identificação. Caveira hesitou. Ele não podia dar seu nome real. Caveira. Comando vermelho. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado, ameaçador. Então a voz voltou, carregada de uma raiva contida. Você está na terra indígena Uaçá? A pergunta foi direta, sem rodeios. Caveira sentiu o suor escorrer por sua testa. Tô. Mais silêncio. Depois a voz continuou, cada palavra pronunciada com precisão mortal. Você tem exatamente 1 hora para sair desse território com todos os seus homens. Se em 1 hora vocês ainda estiverem lá, ou se qualquer indígena tiver sofrido um arranhão, a resposta será guerra total. O PCC tem células em Manaus, Boa Vista, Porto Velho, Tabatinga. Nós vamos caçar cada um de vocês. Vamos matar suas famílias. Vamos queimar suas casas. Vamos enviar vídeos para o CV mostrando o que acontece com quem desrespeita pacto de sangue. Você entendeu? Caveira estava pálido. Entendi. Então saia. Agora. A ligação foi encerrada. O celular escorregou da mão de Caveira e caiu no chão. Seus homens olhavam para ele esperando ordens. O líder do CV respirou fundo, tentando recuperar a compostura, mas era inútil. Ele havia acabado de cruzar uma linha que não poderia ser descruzada. Saímos, disse ele finalmente, a voz rouca. Recolham tudo, voltamos para as lanchas. Agora. Mas Dentinho apontou para Tacumã. E o velho? Se a gente deixar ele vivo, ele vai contar tudo. O CV inteiro vai saber que a gente recuou de uma aldeia. Nossa reputação vai pro ralo. Caveira olhou para o pajé. O ancião permanecia calmo, como se já soubesse o desfecho. Ele sabia que matar o pajé seria o último erro fatal. Seria a confirmação definitiva da ofensa. O motivo final que o PCC precisaria para iniciar uma guerra de extermínio. E ele também sabia que, de qualquer forma, sua reputação já estava destruída. Notícias no crime organizado viajavam rápido. Até o amanhecer, todos saberiam que Caveira havia invadido o território protegido por Marcola e havia fugido com o rabo entre as pernas. Deixa ele, murmurou Caveira. A gente sai. Os 23 homens recuaram em direção às lanchas, movendo-se rapidamente pela floresta escura. Mas eles não estavam sozinhos. Dos galhos das árvores, olhos observavam. Vigias indígenas, jovens guerreiros treinados desde a infância para proteger seu território, acompanhavam cada movimento. E nas sombras mais profundas da floresta, outros olhos também observavam. Homens que não eram indígenas. Homens com equipamento moderno, rádios, armas. A proteção prometida por Marcola não era apenas simbólica. Ele havia destacado uma célula do PCC, 5 homens baseados em uma vila a 20 quilômetros dali, especificamente para monitorar a aldeia. Eles haviam sido alertados no momento da invasão e estavam prontos para agir. O líder dessa célula, conhecido como Escorpião, observava através de binóculos de visão noturna. Ele viu os homens do CV embarcando nas lanchas apressadamente, viu Caveira olhando para trás com paranoia evidente, viu as lanchas partindo rio abaixo. Eles estão saindo, falou o Escorpião pelo rádio. Nenhum indígena ferido. Confirmado. A resposta veio através do rádio, uma voz distante, mas autoritária. Deixem eles irem, mas marquem as placas das lanchas. Identifiquem todos. Queremos nomes, endereços, familiares. Essa informação vai subir. O patrão vai decidir a resposta. 3 dias depois, em uma cela de segurança máxima em Presidente Venceslau, São Paulo, Marcos Williams Erbas Camacho, Marcola, recebia a informação através de seus advogados. Ele lia o relatório detalhado, nomes dos invasores, fotos tiradas pelos vigias, informações sobre suas operações no Rio de Janeiro.
Seu rosto, marcado por anos de prisão, permaneceu impassível. Mas aqueles que o conheciam sabiam reconhecer a fúria contida em seus olhos. Ele pegou um papel e escreveu uma mensagem curta. 4 palavras apenas, mas 4 palavras que seriam retransmitidas por toda a hierarquia do PCC, de São Paulo a Manaus, do Rio Grande do Sul ao Acre. Encontrem, julguem, executem, divulguem. A ordem estava dada. Nas semanas seguintes, Caveira tentou se esconder, mudou de endereço 3 vezes, evitou sair às ruas, confiou apenas em seu círculo mais próximo. Mas no crime organizado, não há lugar seguro quando você é marcado. Especialmente quando é marcado pelo homem mais poderoso do sistema prisional brasileiro. 42 dias após a invasão da aldeia, Caveira foi encontrado em um apartamento em Duque de Caxias. 5 homens do PCC invadiram o local às 4 da manhã. Ele tentou reagir, atirou 2 vezes, mas foi dominado. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois em um terreno baldio, com marcas de tortura e um bilhete pregado no peito com a mensagem: quem desrespeita pacto de sangue, paga com sangue. PCC não esquece. Dos 23 homens que invadiram a aldeia, 12 foram mortos nos meses seguintes. 7 fugiram para outros estados, abandonando o CV completamente. 4 conseguiram negociar proteção, entregando informações sobre operações do Comando Vermelho, tornando-se informantes e entrando em programas de proteção a testemunhas. Nenhum deles jamais voltou ao crime. Na aldeia Caripuna, a vida continuou. As crianças brincavam novamente, as mulheres cuidavam das plantações, os homens caçavam e pescavam. Mas agora, na entrada da terra indígena, havia uma placa nova, colocada discretamente entre as árvores. Não dizia propriedade federal ou área protegida pelo IBAMA. Dizia simplesmente terra protegida, pacto de 2014, respeite ou enfrente as consequências. E abaixo, um símbolo que todos no crime organizado reconheciam instantaneamente. As iniciais PCC entrelaçadas com símbolos indígenas tradicionais. Uma fusão improvável de 2 mundos, unidos por gratidão, honra e a compreensão profunda de que algumas dívidas transcendem fronteiras, classes sociais e até mesmo o sistema legal. Pajé Tacumã, 6 meses após o incidente, recebeu uma carta. Veio através dos advogados, passou por múltiplas mãos, mas chegou intacta. Dentro, uma mensagem escrita à mão, com caligrafia firme apesar das condições de prisão. Venerável Pajé Tacumã, meu filho me contou da bondade de seu povo quando ele mais precisava. Vocês o trataram como família quando o mundo inteiro o caçava. Essa dívida nunca será esquecida. Enquanto eu viver, enquanto o PCC existir, sua terra será protegida como se fosse nossa própria família. Qualquer ameaça a vocês é ameaça a nós. Sigam em paz. Marcos. O pajé dobrou a carta cuidadosamente e a colocou na mesma caixa de metal onde guardava o pacto original. Então ele saiu da maloca e olhou para o céu estrelado da Amazônia. Os espíritos trabalham de formas misteriosas, murmurou ele para si mesmo. Às vezes, a proteção vem de onde menos esperamos. E enquanto a floresta respirava ao seu redor, viva e eterna, Tacumã soube que sua aldeia estava segura. Não apenas pela força dos espíritos ancestrais, não apenas pela coragem de seu povo, mas pela aliança mais improvável jamais formada, uma aliança nascida de compaixão, selada em gratidão e mantida através do código mais antigo da humanidade. Honra entre aqueles que sabem o valor de uma vida salva. A história dessa invasão fracassada circulou pelo submundo do crime como um aviso. Gravações de áudio passaram de celular para celular dentro das prisões, contando como o CV tentou invadir uma aldeia e foi humilhado. Jovens criminosos ouviam fascinados enquanto veteranos explicavam o código. Nunca subestime aliados improváveis. Nunca ignore avisos. E, acima de tudo, nunca, jamais, desrespeite um pacto de sangue feito pela família de Marcola. E na selva amazônica, longe dos olhos da lei, longe das manchetes dos jornais, longe do conhecimento da maioria dos brasileiros, aquela pequena aldeia caripuna continuava existindo, protegida por uma combinação impossível de tradição ancestral,
e poder do crime organizado moderno, provando que às vezes a sobrevivência requer alianças que desafiam toda a lógica convencional.